Eu sou Atilia Marino, eu sou biólogo, doutor em virologia, estudei bastante como que os vírus saltam para humanos, circulam dentro de nós, circulam entre nós, evoluem conosco e a relação entre nós, os vírus e a sociedade. E também há mais de 10 anos faço divulgação científica na internet falando sobre essa interface entre ciência, tecnologia e a nossa vida. Oi, eu sou o Tasso Azevedo, engenheiro florestal, e eu trabalho há vários anos com o manejo sustentável dos nossos recursos naturais e focando em como que muda, como que o território brasileiro tem mudado e como são as nossas emissões de gases de efeito estufa. Como é que você define o seu papel nesse momento da pandemia, nesse papel da divulgação científica, mas de esclarecimento? O que você acha que tem, não só você tem feito muito isso, né, e outros, mas qual é esse papel que você tem? Eu entendo assim que qualquer desafio novo que a gente tem agora, qualquer problema que a gente passa, são desafios que a ciência pode, pelo menos, ajudar a explicar o que está acontecendo, né? Sejam eles mudanças ambientais, desmatamento, outras coisas, ou trazer a solução para o que acontece, né? A gente está depositando toda a esperança agora na Covid, em tratamentos, vacinas e outras coisas, e tudo isso parte da ciência. Mas o que a ciência aponta ainda depende de um esforço coletivo muito grande, né? Para qualquer coisa, preservação ambiental, uso de recursos naturais, se proteger de um novo vírus, uma doença, uma pandemia, a gente depende de um esforço coletivo. O eu some dessa história, né? Tudo somos nós. Nós precisamos usar máscara, nós precisamos nos vacinar, nós precisamos nos isolar, nos cuidar. Então tem que ter um meio de campo muito importante aí para transformar o conhecimento científico que é gerado, produzido agora, correndo, para alguma coisa que é prática para a vida das pessoas e saber transpor que tipo de conhecimento que é aplicável ou não, né? A gente está vendo com a Covid como a ciência avança 2 passos, mas sempre volta a 1. A gente descobre uma coisa que funciona, mas não é bem aquilo. Não precisa usar máscara, mas na verdade precisa. Não tem transmissão pelo ar, na verdade tem. Crianças não são tão importantes, são importantes sim para a transmissão. Então sempre tem esse meio de campo da ciência gerando a informação e refinando, mas quando a gente está de olho num problema desesperado para a solução dele, fica difícil de saber reconhecer o que é importante ou não. O melhor papel que eu me vejo fazendo e que eu vejo para a divulgação científica como um todo nessa hora é justamente esse, ajudar as pessoas a saber reconhecer o que tem de valioso no que a ciência fala e ajudar os cientistas a apresentar esse valor todo e interagir bem com a sociedade numa hora em que a esperança e a cobrança vão vir juntas para um problema que a gente passa, né? Acho que uma lição importante que a Covid traz, que eu espero que as pessoas entendam e consigam absorver, é justamente isso, né? No caso da Covid, a consequência é muito imediata, né? Se eu não uso máscara, se eu não me protejo, se a gente não mantivesse distanciamento social, a Covid se espalharia para 2 a 3 pessoas por pessoa infectada. Isso é uma velocidade absurda de propagação. Isso é a propagação de memes na internet, de fake news. Então, pelo menos no começo da pandemia, a Covid se espalhava tão rápido quanto notícias falsas. Tanto que a gente se preocupou com o vírus primeiro e depois foi ver notícias sobre isso chegando. À medida em que a gente usa máscara, toma distanciamento, mantém as pessoas em casa, né, regula o que precisa estar aberto ou não, mesmo com uma retomada depois cuidadosa, o volume de pessoas que alguém doente infecta cai para por volta de 1, alguma coisa. Aí a gente tem tempo de respirar, tomar medidas e fazer as coisas, e aí as fake news passam na frente e vão chegar antes do vírus. Mas esse vírus, ele é um vírus silvestre, né? Ele veio em algum lugar da natureza, no caso, ali provavelmente, o que se imagina principalmente é que veio da China, né? De um animal, que passou para outro animal, depois foi para um mercado e tal. E aí tem muita relação com a nossa... Eu acho que tem muita relação com a forma como a gente lidar com a produção de alimentos e com o cuidado com o ambiente, né? Reduzindo os ambientes, a gente tem o efeito de aproximar, né, essa vida silvestre de uma forma não ideal, que é ele sair de dentro, né, e chegar nas pessoas. E a outra é aquilo que como a gente está se alimentando, criando os animais. As doenças que mais atacam a gente aqui na natureza são doenças que nós humanos trouxemos para a América do Sul junto com pessoas escravizadas. Então, febre amarela não era um vírus nativo da América do Sul. Quem trouxe a febre amarela para cá fomos nós trazendo pessoas doentes com febre amarela, e o mosquito que a gente introduziu aqui
durante o mercado de pessoas escravizadas. A malária não é uma doença nativa da América do Sul. Quem trouxe a malária para cá, em pessoas provavelmente, mas depois ela ficou nos primatas daqui, foi o mercado de escravos também. Quem trouxe a raiva para cá, provavelmente foram os europeus trazendo bichos que estavam com raiva e que depois transmitiram os vírus para cá. Ou o plasmódio, que causa malária, enfim. Então, a curto prazo, a gente pode pegar doenças de outros animais e a longo prazo a gente exporta e leva essas doenças para outros lugares e depois é obrigado a conviver com elas. E a gente fica tendo esse mesmo ciclo aqui agora, né? 2017, 2018, a gente teve surtos de febre amarela no Brasil que infecta os macacos, e dos macacos consegue pular para mosquitos que picam as pessoas que estão vivendo numa zona, né, de desmatamento ou próxima da floresta e trazem esse vírus para as pessoas. Mas para um vírus sair da região norte, onde ele é endêmico, onde ele já está bem estabelecido, para Minas Gerais, para São Paulo, para o Espírito Santo, para o sul, onde ele causa casos, não tem nenhum macaco que sai de lá e vem para cá, a não ser esse macaco pelado que é a gente, que faz turismo, viaja para uma região endêmica com febre amarela e depois vem com o vírus para um outro lugar e passa para os primatas da região. Mas sabe que tem uma coisa que atualmente tem me tocado aqui, que é a questão de como a gente está normalizando a situação, né? Eu fico chocado assim que nós temos 1.000 pessoas morrendo por dia no Brasil dessa Covid, que é, sei lá, 4 vezes o desastre de, né, um desastre como o de Brumadinho, ou coisa parecida, e a gente está normalizando isso, né? Tratando isso como se fosse uma coisa, bom, agora é assim mesmo, vamos ter 1.000 pessoas morrendo e as pessoas estão voltando à vida normal, né? E é um problema que a gente tem também com relação aos problemas ambientais, né? Então a gente por muito tempo conviveu com taxas de desmatamento muito altas e tratando isso como se fosse algo normal, né? Mesmo quando o desmatamento teve grandes quedas ali entre 2004 e 2012, a gente ainda tinha 4.000 km² de desmatamento, 4.500 km² de desmatamento, que ainda assim era a maior taxa de desmatamento do mundo, né? Essa coisa do problema né, de que os vírus podem pular, né, para o humano e tal, pode dar a impressão de que a natureza é perigosa. A natureza é perigosa? Eu acho que ela é, viu? É assim, para quem convive diretamente com ela, para quem não tem tecnologia e cultura para viver num espaço confortável como o nosso, a natureza é perigosa pra caramba, assim. Os bichos morrem aos montes por predador, por doenças, por outras coisas. Nós é que criamos uma embalagem confortável de casa, banho, água limpa, né, tratada, comida na geladeira, no mercado e outras coisas que nos afastou tanto da natureza que acho que a gente não percebe nem o quão perigosa ela pode ser, para quem ainda está lá vivendo, nem o quão delicada ou quanto ela depende da nossa interação lá também, né? Quando o bife vem picado numa bandeja para mim, é muito fácil de eu esquecer onde esse bicho foi criado, como que ele foi abatido e que impacto que ele teve no ambiente para fazer isso. Então acho que a natureza é perigosa, a gente não sente mais esse perigo, e também é muito delicada e depende de uma interação muito mais sustentável da nossa parte, que a gente descarta muito fácil porque já tem esse descolamento do que ela faz, né? Então, eu acho que a nossa vida aqui é mais perigosa do que na natureza, né? Mas eu acho que tem uma coisa importante que encaro assim, né? Que uma das coisas que falta pra gente, como sociedade, cada vez mais, é ter o contato com a natureza. A gente está ficando muito distante dela. E eu acho que o contato é uma coisa assim de apreciar mesmo, sabe? Os processos da natureza. Então, eu acho que uma criança, por exemplo, que observa ou que mexe com a formiga que está fazendo o caminho dela, né? Que tem curiosidade de ver um besouro, de observar um passarinho, ou mesmo quem caça passarinho, entendeu? Usa o estilingue, na verdade ele cria uma conexão. E eu acho que eu tenho visto muito essa dificuldade, né, dos jovens e crianças enxergarem isso como algo normal, não como uma coisa que você faz assim, é uma aventura, né? Essa noção da natureza como algo próximo. Então acho que é uma coisa que a gente precisa desenvolver muito. E eu acho incrível que no Brasil a gente tenha isso, né? Num país que é 65%, 2/3 do país é coberto, né? Ainda por vegetação nativa. A gente ter esse distanciamento é uma coisa que é bastante crítica.
Eu acho que também é uma questão da gente deixar de ver como algo que tem que nos servir, né? Como se o ser humano fosse uma coisa diferente da natureza e a natureza está aqui para atender e está no nosso prato e não que é o espaço que a gente tem que dividir e conviver, né? Como é que você vê o papel da ciência, especialmente como a gente faz para estimular, encantar, especialmente os mais jovens, né? Porque um país sem ciência, sem conhecimento, nós vamos uma sociedade de conhecimento, né? Ela vai avançar a passos muito mais lentos, né? Então, como é que você enxerga isso no futuro? Do Brasil daqui 20, 30 anos, onde nós vamos estar nessa interface aí da ciência e desenvolvimento? Eu acho que o papel da ciência está muito bem estabelecido já, né? Os métodos, a forma como a coisa anda. Para pegar o caso da Covid agora, por exemplo, né? Em pouco tempo a gente descobriu o que era o vírus, que vírus era esse, que doença que ele causa, o que ele faz no nosso corpo, como que ele vai parar no pulmão, em outras partes, e como a gente pode se tratar. Esse tipo de conhecimento foi criado muito rápido e já tem um monte de vacina em teste. Muito provavelmente no começo do ano que vem, final de 2021, a gente deve ter uma vacina, uma ou várias, começando a ser usadas ou já bem disponíveis para todo mundo ao redor do mundo, para a gente poder se proteger com isso. Então esse papel já está muito bem feito. Obrigado. O que eu acho que tem faltado muito para a ciência é conseguir agora fazer uma ponte melhor com a vida das pessoas e com o que ela diz respeito. Então, no seu caso, por exemplo, né, entender o ambiente, a nossa relação com o ambiente, a importância da floresta, a importância da preservação, a regulação que isso tem para o clima, a importância que isso tem até para ter um solo ou chuva adequados para a nossa agricultura, isso a ciência já estabeleceu bastante, já está muito claro. Agora, transmitir para as pessoas a importância disso e o quanto que a gente tem que mudar a nossa vida agora que a gente entende isso, que é o mais difícil, né? Com a Covid agora, esse é o grande problema. A gente sabe o que o vírus faz, a gente sabe como a doença se espalha. A grande dificuldade é convencer as pessoas a respeitar ou agir de acordo com isso. A gente sabe da importância da vacina, a grande dificuldade lá na frente vai ser convencer as pessoas a se vacinarem, né? Entendemos como as mudanças climáticas acontecem. O difícil é convencer as pessoas a mudarem os hábitos para não contribuir mais para esse tipo de mudança. Então, acho que daqui a 20 ou 30 anos, a grande dificuldade vai estar nessa. O conhecimento científico está avançando muito bem, os países dependem cada vez mais desse tipo de tecnologia e o Brasil não se colocar como um país que cria conhecimento, que educa as suas pessoas, que leva elas para a ciência, vai com certeza nos deixar para escanteio por décadas ou séculos daqui para frente, né? É uma oportunidade que, se a gente perder, não tem muito retorno. E era muito importante a gente estar valorizando e criando mais isso, mas o quanto a gente vai interagir bem com esse conhecimento científico vai depender de conseguir trazer a ciência para perto das pessoas. A gente não tem malária no Brasil todo hoje, porque nós tivemos um dos maiores programas sanitários do mundo no século XIX. Vacinação para varíola, combate à febre amarela, combate à malária pelo Oswaldo Cruz, Evandro Chagas e um monte de pesquisadores, médicos, epidemiologistas que a gente teve naquele século, são os que dão a qualidade de vida que a gente tem hoje no Brasil. Sem febre amarela, sem malária, em muitos lugares, bem protegidos. Quer dizer, a ciência funcionou ali e a gente leva uma vida muito boa hoje por conta disso, ou melhor do que poderia ser se essas doenças estivessem presentes. Só que não percebemos a relação entre as duas coisas. Se a gente não criar essa relação, é bem capaz a gente ter a mesma coisa no futuro. Elimina uma série de problemas, faz as coisas para as pessoas, mas elas não percebem que isso veio do conhecimento científico. E você, Tasso, como é que você vê o Brasil se conscientizando ou não, cuidando melhor do ambiente ou não? O que você imagina que a gente vai encontrar daqui a 100 anos no país? Como eu sou sempre otimista, né? Eu acho assim que a gente nos próximos 10 anos a gente vai conseguir virar a chave no Brasil, de que a gente não vai permitir chegar nos limites de não retorno. A gente já viu que no caso da Mata Atlântica, por exemplo, a gente está começando o processo de reversão, né, de perda para ganho de cobertura florestal. A gente caiu na real, né, recentemente, observando todos os dados de desmatamento do Brasil, de que ele é um conjunto de ilegalidades, né, 99% de desmatamento no Brasil ilegal, e a gente está vendo a sociedade começar a reagir a isso de uma forma diferente, né? Que é de, em vez de
virar para o governo e cobrar o governo como se a responsabilidade toda estivesse ali, embora tenha muita, de que a gente vai ter que tomar mesmo as rédeas do processo em vários aspectos. Então, eu acho que eu consigo enxergar, pensando o Brasil a longo prazo, um país que tenha cerca de 2/3 de cobertura natural, né, no país, ele consiga manter isso, e ao mesmo tempo ele seja um país 100% voltado para a energia renovável, que tenha uma agricultura que seja regenerativa do solo, né, em que a gente, em vez de estar reduzindo, né, ou degradando o solo, a gente esteja regenerando o solo, e a cada vez que você faz um cultivo, ele se torna mais rico, né, com mais vida, e isso nos levará também a ter alimentos mais saudáveis e uma relação mais saudável com o mundo. Então, eu não acredito no futuro Blade Runner, né? Eu acho que o futuro do Brasil e do mundo como um todo é a gente dar esse salto, né? E chegar no final desse século como sendo, se o século passado foi o século, né, da indústria, né, onde a gente industrializou, onde a gente comunicou, esse ser o século em que a gente fez as pazes com o mundo e vamos sair lá no final como, assim, nos sentindo plenamente integrados com o ambiente em que a gente vive. Quer dizer, esse é o meu visão para o mundo. Agora vamos fazer um ping-pong aqui. Vamos lá. O que você gostaria de ver a próxima vez que você olhasse no microscópio? Eu gostaria de ver uma microscopia eletrônica mostrando o coronavírus, o novo coronavírus, com um anticorpo ligado nele, mostrando que a resposta da vacina que a gente está tomando funciona e protege a gente do vírus. A essa altura era tudo que eu queria ver. E você, se você estivesse aqui na descoberta do Brasil, quando os europeus estavam descendo por aqui e encontrando os nativos brasileiros, o que você queria ver de diferente? Olha, se eu estivesse no barco que estivesse chegando, que era o mais provável, eu queria ser o Pero Vaz de Caminha. E aí eu faria aquela carta toda e botaria um adendozinho lá no final, olha, vamos embora que eles estão bem aqui. Agora, completa a frase. Lugar de cientista é? Na sociedade. Devolvendo para a sociedade o que a sociedade investiu neles para conhecer o mundo. E você falou bastante de Amazônia, você falou bastante de Mata Atlântica. E o Cerrado? Cerrado, Mata Atlântica, eu fico com o ecótono, que é a confluência entre os biomas, né? Então, a gente tem 6 biomas no Brasil, são todos muito importantes e todos têm o seu valor, a sua importância e as razões para que a gente deve mantê-los todos, né? Uma descoberta que você gostaria de ter feito? A relação entre todos os seres vivos. Quando a gente descobriu como é que o DNA funciona, olhou para o DNA de todos os seres vivos e viu que todos eles têm uma origem em comum e que somos todos relacionados. Eu adoraria ter descoberto isso e poder gritar para o mundo que somos todos parentes, temos todos uma mesma origem. Eu falei de uma descoberta, me conta um sonho seu. Um sonho é viajar no tempo. Se eu pudesse viajar no tempo, seria sensacional. É meio infantil, mas para quando você queria voltar ou avançar? Eu queria voltar pelo menos uns 2000 anos atrás para ver como é que era o mundo quando ele foi mais coberto de florestas possível, né? E gostaria de dar um pulinho ali, uns 100 anos para frente, para ver se aquele meu futuro otimista vai estar lá. Qual é a maior nerdice que você já fez? A maior nerdice que eu já fiz foi criar canais no YouTube para convencer as pessoas a ouvirem o que eu tenho para contar, do que eu estou descobrindo, que é muito legal. É criar canais para poder continuar estudando e aprendendo o que eu gosto. Eu te pedi um sonho, eu te pedi uma descoberta, agora me fala uma árvore que você gosta muito no Brasil. Jatobá. Agora me pergunta por quê. Jatobá? Porque eu não sei porque eu cismei com essa árvore há muito tempo atrás e foi porque eu comi o fruto dela. E aí acho que foi a primeira árvore grande na floresta em que eu comi um fruto, e era um fruto que não tinha nada a ver com algum fruto que a gente conhece no dia a dia, e aí eu cismei com ela. Então,
O meu primeiro computador, o nome dele na rede era Jatobá. Uma dica de saúde. Uma dica de saúde? Cuide bem da natureza. Mentira. Essa eu vou deixar para você, mas uma dica de saúde é mantenham o distanciamento, usem máscara, aprendam a fazer isso bem hoje, porque a gente precisa fazer isso agora para a Covid, mas da maneira como a humanidade se urbanizou, da maneira como a gente convive e viaja bastante, a Covid é um dos vírus respiratórios que deve saltar para humanos. Nós provavelmente vamos ter outros pela frente e a gente precisa aprender a conviver com eles. Então, distanciamento, máscara, essas coisas é uma lição que a gente provavelmente vai carregar por bastante tempo. E você, manda uma dica de saúde também. Andar muito, se possível andar na natureza. Verdade. Acho que é muito bom. Mas eu acho que nos tempos assim que a gente vive, eu diria que, complementando, eu diria assim, a gente tem que ser avarento no ódio e esbanjar amor. Porque o mundo tá muito difícil. Então é isso. Tá difícil. Olha, foi um prazer, Átila. Achei super legal essa conversa. Prazer, tá? Não te conhecia, te conhecendo agora. E agora eu vou ter mais uma razão para ver todos os seus vídeos, acompanhar. Bom, eu já precisava de motivos para andar, eu já tinha muitos. Adorei os que você deu também. Legal, muito bom.